Princípios institucionais do Ministério Público: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Os princípios institucionais do Ministério Público desempenham um papel essencial para assegurar sua autonomia e a eficiência de suas funções no Estado democrático de direito. Estes princípios, unidade, indivisibilidade e independência funcional, são pilares que estruturam a forma como os membros dessa instituição agem e se organizam, garantindo que possam cumprir suas funções de maneira independente e coordenada. O princípio da unidade estabelece que todos os membros do Ministério Público pertencem a uma única instituição, sob a chefia de um procurador-geral, que exerce a função de liderança administrativa. Este princípio é crucial para a coesão do Ministério Público, pois garante que, apesar de existirem diferentes promotores e procuradores, todos eles representem a mesma instituição, agindo sob uma orientação comum. Isso não significa que todos devam agir de maneira idêntica, mas que todos estão submetidos ao mesmo sistema institucional, o que facilita a uniformidade das ações da instituição. O princípio da indivisibilidade complementa o da unidade ao permitir que um membro do Ministério Público possa ser substituído por outro durante o curso de uma ação ou atuação institucional. Isso se deve ao fato de que a ação promovida por um membro do Ministério Público não é vista como individual, mas sim como um ato da própria instituição. Assim, por exemplo, um promotor pode ser substituído por outro sem que a validade do processo ou das ações seja comprometida. Esse princípio é fundamental para garantir a continuidade das ações do Ministério Público, independentemente da pessoa que as execute. Por meio da indivisibilidade, o Ministério Público se apresenta como uma entidade unificada, sem vínculos pessoais entre o ato processual e o membro que o realiza. Isso assegura que a instituição possa atuar de maneira fluida e sem interrupções, independentemente de mudanças internas ou substituições. Assim, um processo não precisa ser interrompido caso o promotor inicial seja afastado ou transferido, uma vez que outro membro pode assumir seu lugar e continuar o trabalho, sem prejuízo à causa. Entretanto, o princípio da independência funcional é, sem dúvida, o mais marcante para a atuação dos membros do Ministério Público. Este princípio garante que os promotores e procuradores possam exercer suas funções de acordo com suas convicções jurídicas, sem estarem sujeitos a ordens ou influências superiores que possam interferir em sua análise técnica e imparcial dos fatos. A independência funcional permite que o promotor ou procurador atue conforme suas próprias interpretações do direito, dentro dos limites da legalidade e da ordem jurídica. No contexto da independência funcional, o membro do Ministério Público tem a liberdade para decidir a melhor forma de conduzir sua atuação, seja na apresentação de denúncias, seja na promoção de inquéritos ou no acompanhamento de processos judiciais. Isso significa que ele não está subordinado a diretrizes específicas de um superior hierárquico, como o procurador-geral, no que diz respeito às suas decisões processuais. O objetivo deste princípio é preservar a imparcialidade e a autonomia da atuação do Ministério Público, afastando qualquer possibilidade de influência externa. Essa independência, no entanto, não significa que o membro do Ministério Público pode agir de maneira arbitrária ou sem controle. Suas decisões estão sujeitas a controle interno, como ocorre nos casos de recursos dentro da própria instituição, além de mecanismos de fiscalização externos, como o controle jurisdicional das suas ações. Esse equilíbrio entre independência e responsabilidade é fundamental para garantir que o Ministério Público atue de forma justa e em prol da sociedade. Esses princípios institucionais também se aplicam à Defensoria Pública, uma vez que a Constituição Federal de 1988 organiza as funções essenciais à Justiça de forma similar. A Defensoria, assim como o Ministério Público, possui a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional como pilares de sua estrutura. Na Defensoria, a unidade se manifesta na figura do Defensor Público Geral, que chefia administrativamente a instituição, enquanto cada defensor público representa a Defensoria em sua atuação. A indivisibilidade também se aplica à Defensoria Pública, permitindo que um defensor público possa substituir outro sem que isso prejudique a defesa dos assistidos. Este princípio garante que o atendimento à população vulnerável, que depende dos serviços da Defensoria, não seja interrompido em razão de eventuais afastamentos ou substituições. Assim, o foco continua sendo a prestação de uma defesa adequada e contínua para aqueles que não podem arcar com os custos de um advogado particular. A independência funcional, tanto no Ministério Público quanto na Defensoria Pública, assegura que os membros dessas instituições possam atuar de acordo com suas próprias convicções, sem estarem sujeitos a ordens que possam comprometer a imparcialidade de suas atuações. No caso da Defensoria, essa independência é essencial para garantir que os defensores públicos possam promover a defesa dos mais necessitados de maneira justa e adequada, sem sofrerem pressões internas ou externas. Os princípios de unidade,
Indivisibilidade e independência funcional são cruciais para a autonomia institucional tanto do Ministério Público quanto da Defensoria Pública. Eles asseguram que essas instituições possam desempenhar suas funções de maneira eficiente e independente, garantindo a promoção da justiça e a defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos. Esses princípios também permitem que o sistema jurídico opere de forma coordenada, sem interrupções e com o devido respeito à independência de cada membro. Em suma, a estrutura dos princípios institucionais do Ministério Público e da Defensoria Pública é fundamental para o bom funcionamento do sistema de justiça no Brasil. Eles garantem que essas instituições possam atuar de forma autônoma, protegendo o interesse público e promovendo a justiça de maneira equânime. Esses princípios fortalecem o Estado democrático de direito ao assegurar que as funções essenciais à justiça sejam realizadas de forma eficiente, justa e imparcial, em prol de toda a sociedade. Muito obrigada por assistir ao nosso vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais para o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!